Muito boa noite, gente querida. Que honra ter vocês aqui comigo. Eu vou dispensar aquela introdução que normalmente eu adoro fazer introdução, porque como um mestre, né, eu nunca gosto de entrar direto no seco no tema sem fazer uma introdução. Mas hoje, por uma questão do tempo, né, porque eu tenho muito conteúdo aqui para falar com vocês, eu vou entrar direto nos 7 selos, tá? Lembrando, tá, que segundo Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, o arrebatamento da igreja acontece. A abertura dos 7 selos começa a partir do capítulo 6. Então, antes de mais nada, eu já quero responder a muita gente. Pastor, em que período nós estamos? Já estamos em que selo? Quais selos foram abertos? Eu quero dizer para vocês que nenhum dos selos, nenhum foi aberto ainda, porque eles serão após o arrebatamento da igreja. Contudo, existe muita semelhança do que está acontecendo agora, mas nós estamos naquele período de princípio de dores, então tudo que acontece agora é uma porção menor do que aquilo que vai acontecer na grande tribulação, na abertura dos 7 selos, tá bom? E não só dos 7 selos, mas as 7 trombetas, e depois também as 7 taças, né? Aliás, eu quero aqui dizer para todos vocês que o curso de teologia que eu estou dando na área de membros, quando eu for falar sobre as trombetas, só sobre as trombetas, são 3 aulas. Existe ali, dentro desta visão das 3 trombetas, das 7 trombetas, a maior revelação a respeito de demonologia, ou seja, estudo sobre os demônios. Em nenhum outro lugar da Bíblia tem tanta revelação sobre o reino espiritual dos demônios como nesse trecho aí que eu vou falar para vocês sobre as 7 trombetas. Ali eu vou revelar para vocês todo tipo de demônios, toda classe de demônios, como eles vão atuar na grande tribulação, e nem em Efésios, nem em outro lugar da Bíblia tem tanto conteúdo sobre demonologia como neste segmento das 7 trombetas. Então, hoje aqui eu estou falando para vocês dos 7 selos, mas lá no meu curso você vai ter tudo completo: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Bom, já deu aí 7 minutos, eu vou começar falando para vocês do primeiro selo. No primeiro selo, quando é aberto, lembrando que Jesus é quem vai abrir todos os selos, tá? Ou manda abrir todos os selos. O primeiro selo sai logo de cara o cavalo branco. Capítulo 6 de Apocalipse, versos 1 e 2, diz o seguinte: E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, ou seja, Jesus que está abrindo, né? Olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. Eu olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Muita gente erra aqui acreditando que esse cavalo branco é Jesus. Não. Jesus é quem está abrindo o selo e está ordenando o cavalo branco para aparecer. Então, os 4 primeiros selos, eles liberam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas é importante você entender que há um paralelo perfeito entre os 4 primeiros selos e Mateus 24. Né? Por quê? Porque o primeiro selo, Jesus fala dos falsos cristos, né? Dos falsos cristos que virão. O cavalo branco é o anticristo. O maior de todos os anticristos, né? É o próprio. Depois, o segundo selo, o cavalo vermelho, fala de guerras. E Jesus, em Mateus 24, também fala de guerras. Exatamente na sequência. Depois, o terceiro cavalo, o cavalo preto, fala de fome. Jesus também falou de fome. E o último cavalo, que é o cavalo verde, né? Na sua tradução bíblica vai estar cavalo amarelo, mas na verdade é cavalo verde, porque no grego a palavra é chloros, de clorofila, então é verde. Né? A palavra chloros é a palavra grega para verde. Então, o terceiro
cavalo é o cavalo preto, que fala de fome, e o quarto é o cavalo verde, que fala de morte, tá, gente? Então, o primeiro cavalo, o cavalo branco, não é Cristo, tá? Ele é o anticristo, que vem com um discurso de paz, de justiça, mas, na verdade, ele é um enganador. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, Paulo está dizendo no capítulo 5 do dia do Senhor, né, que é o início da grande tribulação, e ele diz que virá alguém falando de paz, mas, na verdade, ele é alguém que vai provocar muita destruição, né? Então, o primeiro cavalo branco, o primeiro selo que libera o primeiro cavalo, o cavalo branco, é o anticristo, tá? Ele vem no poder do engano, e ele vai mesmo ser encantador, ele vai conseguir convencer o mundo inteiro de que o seu sistema é o melhor. E lá em João, capítulo 5, versículo 43, Jesus profetiza sobre ele quando ele diz: eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então, Jesus está dizendo que eles não aceitaram a Cristo, que veio em nome do Pai, mas aceitarão o anticristo que virá em nome de si mesmo, né? Então, Jesus estava falando ali para os judeus, e nós sabemos que os judeus acreditarão que o anticristo é o Mashiach, é o Messias. Primeiro eles vão acreditar nele, vão clamar que ele é o Messias, e depois eles vão romper com ele no meio da grande tribulação, e aí começa a perseguição, tá? Agora, um outro detalhe muito importante para a gente afirmar que não é o anticristo aqui, gente, é que o cavalo branco é o primeiro que vem. O que vem depois dele é o quê? Guerra, fome, peste e morte. Jesus, queridos, Jesus, ele é o príncipe da paz. Jesus é o autor da vida. Então, Jesus, quando ele não vem para estabelecer guerra e nem morte. Ele vem para estabelecer vida, entendeu? Então, é muito importante que você entenda, o cavalo branco não é Cristo. Cristo está abrindo os selos, inclusive o primeiro selo que libera o cavalo branco, então não pode ser ele aquele que vem, né? Ele está no céu abrindo os selos, e os cavalos vêm sobre a terra. Agora, lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, aí sim, Jesus desce num cavalo branco e vem com a sua igreja e vem para lutar a guerra do Armagedon e vencer, tá? Então, diferentemente de Apocalipse 19, 12, né? Este aqui não é Cristo, mas é o anticristo. E este aqui, ele tem, gente, na verdade, uma coroa singular, o texto diz, né? Que no grego é Stéphanos. Agora, o cavaleiro de Apocalipse 19, versículo 12, ele tem muitos diademas, são várias coroas, na verdade. Então, o anticristo tem um arco sem flecha, porque ele vem com um discurso de paz, mas ele não tem a arma de verdade, né? Jesus tem uma espada afiada, né? Que sai da sua boca quando ele vier, é para acabar com o anticristo mesmo. Então, agora, o texto diz que ele vem para vencer. Ou seja, ele vai conseguir alcançar o seu objetivo de governar o mundo. Ele estabelecerá um governo com uma confederação de nações, né, de 10 nações, de 10 etnias, e sua ascensão vai ser simplesmente meteórica. Ele vai ser o proponente do acordo de paz de todas as nações, e quando eles assinarem, os grandes líderes assinarem esse acordo de paz, começa o governo do anticristo. Gente, o segundo selo é o cavalo amarelo que sai. Capítulo 6, versículos 3 e 4 diz o seguinte: havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê.
E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Tá? Depois do levantamento do anticristo, né, com engano, o cavalo vermelho será aquele que trará guerras, revoluções, guerra civil, né, sem nenhum paralelo na história. Nós estamos vendo agora que está acontecendo uma guerra lá em Israel, entre os palestinos e Israel, e mesmo dentro de Israel, uma guerra civil, porque os palestinos que estão dentro do território israelense estão se levantando contra Israel, né? Mas isso é só um tira-gosto, né? No período da grande tribulação vai ser muito pior, vai estar em todo lugar explodindo guerras, revoluções e tudo mais. Então, o juízo de Deus é que abre este segundo selo e que traz o cavalo vermelho que vai produzir muita guerra, tá, gente? Eu quero dizer para vocês aqui, vale a pena fazer uma observação, que existem alguns teólogos que acreditam que o cavalo vermelho, ele, na verdade, ele vai dar o início à guerra de Gog e Magog, lá de Ezequiel 38, né? Gog e Magog tem como duas nações proponentes liderando essa confederação, Rússia e também Irã. Alguns, inclusive, chegam a acrescentar a China, tá? Então, lá em Ezequiel 38, 11 e 12, diz assim: e dirá, subirei contra a terra das aldeias não muradas, está falando de Israel mesmo, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Isso aqui é uma descrição de Israel moderno, né? Israel moderno, com o acordo de paz, não vai ter guerra, não vai ter preocupação de muros, muito provavelmente aquela muralha, né, que divide a Cisjordânia, né, do território israelense vai ser derrubada. Fala que eles estarão habitando seguros, não é isso? Falam que nesse lugar, nessa terra de aldeias não muradas, né, em que as pessoas habitam seguro, falam que ele virá para tomar o despojo, né, de arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas. Israel tem muito deserto, né, que agora se habitam. Olha que interessante, porque Israel no passado não tinha ninguém, agora se habita contra o povo que se ajuntou dentre as nações. Gente, isso aqui é uma descrição de Israel, porque o povo que está habitando em Israel são judeus que vieram de todas as nações do mundo, né? E aí, essa confederação, liderada por Rússia e Irã, virá para efetivamente destruir Israel. Alguns afirmam, portanto, que a guerra de Gog e Magog é dentro da tribulação. Outros afirmam que ela é antes da tribulação e que ela, ao final dessa guerra, o mundo vai desejar paz e aí sim o anticristo vai se levantar, né, para fazer o acordo de paz e tal. Se vai ser antes ou depois, só quando acontecer para a gente ter certeza absoluta. Mas por que essa confederação que vem do norte, né, Gog e Magog, vem contra Israel, gente? Será que é simplesmente por ódio religioso? Não, tem muito interesse econômico por trás disso. O primeiro interesse é fertilizante, tá? O potássio é muito importante na utilização dos fertilizantes. E num tempo em que cada vez mais o mundo está precisando de alimento, porque tem fome, o aumento populacional, é muito importante os fertilizantes para poder aumentar a produção e minimizar a fome, gente. Então, o potássio ele é fundamental para a produção de fertilizantes e, portanto, alimentar a humanidade. Mas também eles têm interesse no potássio porque o potássio também ele faz explosivos, gente, na fabricação de explosivos. E eu vou dar um dado aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Estima-se que o valor do potássio
da bromina e de outros sais químicos encontrados no Mar Morto é de aproximadamente 1,270 bilhões de dólares. Tá bom? Nós estamos falando aqui de uma riqueza extraordinária que está naquele Mar Morto lá. Só para dar alguns números para vocês, somente na Guerra do Golfo se gastava por volta de $500 milhão por dia. 350 milhões de dólares por minuto. Tá? Um míssil Tomahawk, ele equivale a 5 anos alimentando uma escola cheia de crianças. Um míssil Tomahawk, que foi muito utilizado na Guerra do Golfo. 58 mil mortos aconteceram na Guerra do Vietnã. Ou seja, guerra é caro e para você produzir armas, você precisa de potássio e potássio tem de sobra lá na terra de Israel, tá, gente? Bom, para vocês terem uma ideia aí, gente, nos anos 90, 100 milhões de crianças morreram por doenças ou por inanição. Isso poderia ser evitado ao custo de 10 aviões caça ou 2 dias de gastos militares. Para vocês verem como o mundo está procurando soluções, mas a solução seria no amor ao próximo e não na guerra, né? O anticristo, ele vem para propor a paz e o mundo vai estar cansado de guerras e vai acreditar na sua balela e na sua mentira, tá bom? Entre os anos 1944 e 1990, 23 milhões de pessoas morreram em guerra, gente. Então, tudo que aconteceu aqui é antigosto. É só um pedacinho, né? É uma percentagem ínfima daquilo que vai acontecer na grande tribulação. Então, o interesse, né, dessa confederação Gog e Magog em Israel é obviamente econômico, por conta de todo o potássio, do brômio, de outros sais minerais riquíssimos que tem ali no Mar Morto. Gente, o terceiro selo é o cavalo negro, o cavalo preto, que significa fome. E o texto diz: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por $1, e 3 medidas de cevada por $1, e não danifiques o azeite e o vinho. Gente, guerras, além de custar muito, guerras produzem fome, destroem plantações, destroem toda a cadeia, né, de produção. Então, uma guerra produz muita fome. E a sequência dos selos tem a ver com isso. Primeiro, um anticristo que fala de paz, mas, na verdade, vai trazer guerra. Né? O espírito do anticristo vai trazer guerra. Depois, o segundo, que é o cavalo vermelho, traz guerra. O terceiro, o cavalo negro, traz fome, gente. Então, o terceiro cavalo, né, que é a abertura do terceiro selo, ele vai produzir escassez. A pessoa vai ter dinheiro, mas não vai ter comida para comprar. Por isso que está dizendo, olha, uma medida vai ser racionado de trigo por $1, 3 medidas de cevada por $1, e não danifique o azeite. Ou seja, vai haver muita fome, gente. Fome como nunca houve. Aliás, estima-se, tá? Hoje, estima-se que 1/3 da população do mundo é bem alimentada. Tá? Aqueles que têm classe média para cima. 1/3 da população mundial é subnutrida. E 1/3 passa fome. Tá? É assim que é a estimativa do tempo presente que nós vivemos. Mas na grande tribulação, a fome virá para todos, até para os ricos, até para os remediados, para a classe média. Por quê? Porque não terá comida. Não é? A guerra vai destruir as plantações, vai destruir as cadeias de produção, vai destruir alimentos nos próprios supermercados, nos lugares. Ou seja, vai ser muito terrível também o levantamento do cavalo negro, que é o cavalo da fome. Né?
O quarto selo, gente, que é o último cavalo, é o cavalo amarelo, e ele é a morte. E eu vou ler o capítulo 6 de Apocalipse, versos 7 e 8, que diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo verde, tá? Na sua Bíblia vai estar amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Tá? Um quarto da população da terra, gente. Então, vamos imaginar aí que nesse período vai ter 8 bilhões de pessoas no mundo. 2 bilhões de pessoas vão morrer por todas essas razões, né? O texto fala aqui, espada, ou seja, guerra, fome, peste, né? Nós vimos a pandemia que nós estamos vivendo, nessa época vai ter coisa muito pior, viu, gente? E com as feras da terra, tá? Um quarto da população. Nos números de hoje seria aí 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, né? Mas vamos imaginar aí que o mundo tem 8 bilhões, serão 2 bilhões de pessoas que vão morrer por conta do levantamento deste cavalo verde, tá? Eu quero dizer também que este cavalo verde, na minha opinião, é muito provável que seja também a atuação muito mais violenta do Islã, porque a cor do Islã é totalmente verde, gente. Totalmente verde, e isso pode realmente estar mostrando que o Islã vem para produzir isso, né? Guerra, morte, decapitações e muito provavelmente teremos aí também a guerra da jihad, né? A jihad islâmica. Gente, o quinto selo é o selo em que os salvos são mortos na grande tribulação. Os versículos 9 a 11 dizem o seguinte, do capítulo 6, né? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e os seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, aqui ainda é a primeira metade da grande tribulação, e junto com estas muitas mortes, vem um ódio mortal, gente, contra os que se converterem na grande tribulação. Lembrando que a igreja, os que creram, foram arrebatados antes. Mas muitos do que não creram, vamos supor, você prega o evangelho hoje para alguém da tua família, as pessoas não aceitam, quando a igreja for arrebatada, eles vão dizer, uau, eles estavam com a razão. Aí eles vão se converter. Mas a que preço, né? Eles vão ter a Jesus. Muitos desses vão ser mortos mesmo, tá? Então, aqui no quinto selo, são os mortos em Cristo que aparecem perante Deus, né? O sexto selo, gente, é o sexto selo onde há um grande terremoto, gente. Se não bastasse tudo que aconteceu, ainda vai ter um terremoto de proporções, de magnitudes, talvez globais, viu, gente? Apocalipse 6, 12 e 13 diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Olha, gente, pode ser que, juntamente do terremoto, haja uma saraivada de meteoros que venham do céu. Mas outros acreditam que esse grande terremoto ele vai tornar muitos vulcões, né? Principalmente esses vulcões que estão no cinturão, né?
de fogo, chamado ou na junção das placas tectônicas, esses vulcões todos vão ser abalados, ali as placas tectônicas, e aí os vulcões vão explodir, e isso não só determinaria que pedras voassem e caíssem do céu, como também explicasse aí o fato do Sol escurecer, né? Porque a gente sabe que quando um vulcão lança aqueles bilhões de toneladas, né, de detritos, há realmente um escurecimento do Sol, e a luz do Sol é bloqueada por isso. Agora, se você imagina um terremoto de proporções globais, né, e esses vulcões todos cuspindo pedras e fumaça e coisa e tal, ou seja, aí então pode acontecer do Sol se tornar negro, ou até mesmo pode ser que estejamos falando aqui de um eclipse, tá? A Lua se transformar em sangue é literalmente um eclipse lunar, né? Quando a Terra bloqueia a luz do Sol, né, para a Terra. Ou seja, a Terra fica na frente, aliás, entre o Sol e a Lua. Então, a Lua não recebe a luz do Sol, mas como passam raios pela Terra, ela fica avermelhada, né? A lua de sangue é literalmente isso, é um eclipse da Lua. É a Terra entre o Sol, tá, e a Lua. A Terra passou na frente do Sol, cobriu a Lua, mas passando aquelas luzes que ainda entram pelas bordas, né, acaba produzindo esse fenômeno da Lua ficar vermelha, né? Bom, gente, então o Sol se torna negro, talvez um eclipse, talvez o escurecimento da atmosfera por conta desses vulcões que vão explodir. A Lua se transforma em sangue. Alguns chegam até a dizer, tá, que a bomba de hidrogênio ela traz para a atmosfera uma cor avermelhada. Alguns afirmam que, como vai ter guerras, vai ter tudo isso, então haverá uma explosão nuclear que vai garantir isso. Eu queria dar aqui algumas informações importantes sobre terremotos, tá? Do ano 1000 depois de Cristo até o ano 1800 depois de Cristo, aconteceram 21 terremotos de grande porte. Em 800 anos, só 21 terremotos de grande porte. De 1964 a 1994, aconteceu o mesmo número de terremotos de grande porte que nos quase 2.000 anos anteriores, né? Não só de 1000 a 1800, mas desde a época de Cristo lá. Então, de 1800 a 1900, 18 terremotos de grande porte. De 1900 a 1950, 33 terremotos de grande porte. De 1950 a 1991, 93 terremotos de grande porte. Está aumentando o número de terremotos de grande porte e também a magnitude dos terremotos, tá? E com os terremotos, a gente sabe que vem tsunamis ou maremotos e tudo mais. Jesus profetizou a respeito disso. O sétimo selo, gente, eu estou dando uma corrida aqui porque eu quero depois ter um tempo para responder para vocês, as perguntas, tá? O sétimo selo está lá em Apocalipse capítulo 8, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Uau! Eu quero dizer uma coisa aqui para você, gente. 1 Tessalonicenses fala que o dia do Senhor vem como ladrão. O dia do Senhor não é um dia. O dia do Senhor se refere a toda a grande tribulação. O período dos 7 anos da tribulação, a 70ª semana de Daniel. Ele vem como ladrão. Ninguém o verá. É o arrebatamento da igreja. Mas será um tempo de ira, o dia de ira contra o pecado. E 1 Tessalonicenses diz que nós não fomos destinados para a ira, né?
e, portanto, nós devemos ser sóbrios e vigiar, ou seja, devemos estar observando as coisas para perceber que o tempo da volta de Jesus se aproxima. Então, queridos, os 7 selos, eles são o início. Aliás, eu quero dizer para vocês que no curso de teologia / escatologia, no meu canal de membro, gente, eu vou falar sobre os 21 atos de juízo, né, de Deus. 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. No meio disso tem tanta revelação, gente. Hoje eu estava de manhã preparando o curso, né? Amanhã eu vou gravar 4 aulas. E, assim, me aprofundei quando eu fui destrinchar a questão dos demônios que se manifestam ali na época das trombetas. Eu fiquei impactado, porque ali tem mais revelação sobre a doutrina dos demônios, a demonologia, do que em qualquer outro lugar na Bíblia. Então, não deixem de se inscrever. Gente, o curso que eu estou fazendo para vocês, não existe outro igual. É profundo, tem muito ensinamento, tem muita revelação. E, gente, R$ 7,99 por mês, vamos combinar, né? Então, vai lá, se inscreva, porque você vai aprender demais, demais mesmo. Eu creio até que pessoas que já são estudiosos do Apocalipse deveriam fazer o meu curso para aprender coisas que talvez não saibam, né? Então, o que eu quero concluir aqui para vocês, que Deus não nos destinou para a ira. Eu não creio que nós estejamos vivendo o tempo dos 7 selos, porque eles só são abertos a partir do capítulo 6 de Apocalipse. E o arrebatamento da igreja está no capítulo 4, versículo 1. João vê uma porta aberta no céu, ouve uma voz como de trombeta dizendo, sobe aqui. E ele é levado para lá, como num arrebatamento. Ele teve a experiência do arrebatamento lá em João capítulo 4, versículo 1. Os 7 selos, portanto, são os 4 primeiros selos, são os selos que abrem e que dão liberdade para os cavaleiros do Apocalipse. Cavalo branco, anticristo. Cavalo vermelho, guerra. Cavalo negro, fome. Cavalo amarelo ou verde, que é peste, fome, morte, tudo junto, não é? E, na minha opinião, estas coisas são provocadas, muito provavelmente, pela multidão de cavaleiros do Islã que vão avançar com essa insígnia verde, né? O verde é a cor do Islã. No meu curso, né, quando eu falar sobre isso aqui, eu vou dar muitas ilustrações e tal dessas coisas todas que eu estou falando, com gráficos e tudo. Hoje eu estou fazendo aqui uma palavra de improviso, mas lá dentro você vai ter com muito mais profundidade e com esse aparato, né, de PowerPoint e também de gráficos para visualizar melhor, tá bom, gente? Então vamos lá, começando a responder as perguntas dos meus amados. Vamos lá, gente. Tem muita gente aqui falando de muitas coisas, mas eu quero responder as perguntas, tá? Olha aqui, a Linda Flor, que ela está fazendo um resumo aqui. Cadê? Fugiu aqui. Primeiro selo, cavalo branco, anticristo. Segundo selo, vermelho, guerra. Terceiro, preto ou negro, fome. Ela esqueceu do quarto, né? O quarto selo é o cavalo verde, né? Que é a morte e tudo mais. Quinto, morte dos salvos na tribulação. Sim. Sexto, um grande terremoto. Sétimo, as pessoas terão medo da morte. No sétimo, gente, há um intervalo entre o sexto e o sétimo e vem aquele intervalo de silêncio ali, que é alguma coisa extraordinária, né? É como se Deus estivesse dando um tempo para a humanidade, né? Invocar o seu nome, porque depois, com a abertura do sétimo selo, vem as trombetas, né? Aliás, o sétimo selo libera as trombetas, e aí cada vez mais o nível de juízo vai aumentando. Então, os 7 selos são ruins, as 7 trombetas são piores. As 7 trombetas são ruins, as 7 taças são piores. E ainda tem os 3 ais, ou seja, vai ser um tempo como nunca houve, viu, gente? Porque virá o juízo de tudo quanto é lado, virá do próprio anticristo,
né, que vai perseguir, matar, provocar, enganar, mas virá também dos céus, né? Virá de Deus e da ira do Cordeiro. João Paulo Firmino está dizendo: rapaz, pastor, tem uma dúvida. É para entregar os 10% do valor líquido registrado na carteira. Ô, meu querido, faz o que você sentir. Eu oriento a entregar do que você recebe de líquido. Evandro Barbosa. Boa noite, pastor. Qual o tempo de abertura de um selo para o outro? Tudo vai acontecer, tá? Os 7 selos vão acontecer nos 3 primeiros anos e meio da tribulação. Porque os 7 selos estão na primeira metade. Então, de um para o outro eu não tenho certeza, mas é uma coisa que pode ser concomitante, né? Uma coisa trazendo a outra, né? Ou seja, o anticristo provocando paz, mas aí logo em seguida vem guerra, logo em seguida vem fome, e logo em seguida vem peste, morte, né? E até mesmo essa guerra santa aí do Islã, né? Eu acredito que o cavalo verde ali tem a ver com isso também, né? A Nath Oliveira está dizendo: pastor, eu quero muito ir morar com Jesus, mas acho muito difícil, porque sou muito pecadora. Nath, querida, onde a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não cai nessa balela do diabo, não, viu? Porque pensa o seguinte: quem foi mais competente? Você em pecar ou em Jesus em perdoar? Qual tem mais peso? Se você puser de um lado da balança os teus pecados e do outro lado da balança a justiça de Cristo, qual que é mais poderoso? É a justiça de Cristo. Os pecados de toda a humanidade em todos os tempos não se compara àquilo que Jesus fez na cruz. Então, só pela fé creia. Pecadores somos todos. O único que nunca pecou é Jesus. E ele, sendo perfeito, puro e santo, morreu pelos nossos pecados. Pastor, o que fazer para não ficar na grande tribulação? A Regiane Andrade. Crer em Jesus, viver para ele, amar sua vinda, não brincar de ser crente, porque eu creio que quem estiver brincando de ser crente não sobe. Mas não é assim, pequei, eu não vou subir. Se Deus olha o teu coração, se ele percebe que você está buscando, ele vai te levar, meu irmão. Porque se ele for levar quem não tem pecado, sabe quem vai? Ninguém. Ninguém vai subir porque merece, vai subir pelo sangue do Cordeiro e pelo selo do Espírito que está na nossa testa. E o selo do Espírito, como diz Efésios, é o penhor da nossa herança, aguardando o resgate da sua propriedade. Ou seja, nós somos a propriedade de Cristo no dia da redenção. Tá bom? No dia da redenção, que é o arrebatamento, a todos os que tiverem o selo do Espírito, que todos que aceitaram Jesus, vão subir no arrebatamento. Gente, é maravilhoso. Pastor, o cantinho da Praia Riviera, a cor verde da bandeira do Brasil tem alguma coisa a ver com o Islã? Não, absolutamente nada. O Islã, gente, os países do Islã é tudo verde, verde e branco, verde preto, verde branco e vermelho. É o verde a cor deles. Quem já foi para o Oriente Médio sabe que as mesquitas, os minaretes, são todos iluminados em verde. A cor do Islã é o verde. Por isso que eu penso que é muito possível. Boa noite. O que o senhor pensa sobre o sionismo? O sionismo é um movimento que Deus estabeleceu. A Bíblia profetiza. Ezequiel falou que Deus traria o povo de Israel de todas as nações do mundo. De todas as nações do mundo. E o movimento sionista começou a trazer no coração do povo judeu, em todos os lugares, sem ninguém combinar, o desejo de voltar para a terra. Isso foi acontecendo, para vocês terem uma ideia, em 1948, quando o povo de Israel estabeleceu a nação, já tinha lá 600 mil judeus, que vieram antes do Holocausto, antes da guerra, já estavam lá, foram vindo. Só que em 1948 foi estabelecido a nação, o Estado de Israel, né, no dia 14 de maio, tá? Chemi Kamiguchi, obrigado, minha querida, pelo seu super sticker. Quero desejar as boas-vindas para o curso de teologia Rosiane Mata, a Ana Brasil, a Maria Helena Norbiato, que mais? Será que tem mais alguém aqui? O Rogério Souza, sejam muito bem-vindos. Gente, aproveita e vai lá, entra no meu canal aqui do YouTube, se inscreve, porque, gente, a revelação
que eu vou trazer para vocês das 7 trombetas está simplesmente sensacional. Para vocês terem uma ideia, eu tive que fazer 3 aulas só sobre as 7 trombetas, porque tem muita revelação lá. Muito. Sobre demonologia, olha, vocês vão ouvir coisas que ninguém falou, mas que está lá no texto bíblico e que eu estou contando para vocês. Tudo isso com gráficos, com PowerPoint, com todos os textos escritos para você poder anotar e tudo mais. A Deise Ortini está dizendo, pergunta, os que morrerem na tribulação vão subir imediatamente e ter seu corpo glorificado ou vão esperar o juízo final? Depende se eles são salvos ou não. Se eles são salvos, esse é o momento, né, em que eles comparecem, né, lá num dos selos. Qual que é o selo? É o 5º selo, né? Que eles comparecem perante Deus, aqueles que foram mortos na grande tribulação. Aí eles comparecem perante Deus. Mas os demais que não são salvos, que não creram, e vai ter muita gente que não vai crer, estes, obviamente, vão ficar para o juízo final. Tá bom? Pastor, eu imaginava que o arrebatamento da igreja era após as 7 trombetas, acreditava nisso desde o início da minha vida cristã. Sim, Larissa, o erro das pessoas é acreditarem que a última trombeta é a 7ª trombeta de Apocalipse, e não é. A última trombeta fala da festa de trombetas, porque todas as festas de Israel apontam para um encontro com o Messias. Jesus morreu na Páscoa, foi enterrado na festa de pães ázimos, ele ressuscitou em primícias, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e Jesus voltará na festa de trombetas. Então, essa última trombeta não tem nada a ver com as 7 trombetas. Tem a ver com a festa de trombetas, chamada em hebraico de Yom Teruah, o dia de tocar trombetas, viu, gente? Pastor, a tribulação só começa depois que o anticristo for revelado? A Kelly Andrade. Sim, eu creio que nós vamos ver as movimentações, o acordo de paz para ser assinado, mas nós devemos subir antes disso. Porque no dia que ele assina o acordo de paz, começa a grande tribulação. E a Bíblia diz que nós não fomos destinados para a ira, nem para este momento, né? Esse período de 7 anos de tribulação. A Elurdiane está dizendo, boa noite, pastor, existe a versão em inglês do seu livro sobre Apocalipse? Eu gostaria de comprar para o meu namorado. Aliás, ore pela conversão dele. David Irving. Olha, minha querida, eu ainda não tenho, mas eu adoraria, eu espero encontrar alguém que seja nativo, porque para escrever mesmo, de alto nível, tem que ser um nativo, né? Quem sabe Deus não prepara aí algum americano, algum inglês que seja brasileiro também, mas criado lá e que possa traduzir o meu livro. Eu adoraria, seria uma benção muito grande. Meus queridos, eu estou procurando aqui, não estou vendo mais perguntas. Pastor, não é em Gog e Magog que Jesus voltará e salvará Israel do anticristo e todo olho verá? Não. Gog e Magog é uma outra guerra. Essa guerra que Jesus vem é o Armagedon. Não tem nada a ver com Gog e Magog. Gog e Magog é uma outra guerra, que pode ser que aconteça um pouco antes da tribulação, ou pode ser que seja literalmente aí o cavalo vermelho, né? Os teólogos que estudam, mesmo os pré-milenistas, eles divergem nessa questão da guerra de Gog e Magog. Mas certamente não é Apocalipse 19, que é o Armagedon. Pastor, sempre ouvi o senhor falar que a marca talvez interferisse no poder de decisão das pessoas. Depois da reportagem da Record Domingo, creio que o senhor sempre esteve certo. Faça uma live sobre isso. Pensei mesmo, né? Tá falando do chip sendo colocado no cérebro, né? Já estão falando isso, gente. Estão falando, Elon Musk está falando isso. Já estão falando isso em Israel. Eu não tenho dúvida, gente. Eu não tenho dúvida. Ninguém vai botar chip no meu cérebro, não. Não vou mesmo, não vou permitir. Agora, eu espero que a implementação disso aconteça só depois do arrebatamento. Isso, para mim, mostra o quão próximo nós estamos do arrebatamento, gente. O quão próximo nós estamos do arrebatamento. Então, vamos buscar a Deus, vamos estudar a Escritura para poder ensinar, gente. Vamos lá, se inscrevam no meu canal, estudem isso a fundo, ensinem para os seus parentes, para os seus amigos, falem, porque se você chegar e começar a falar e não tiver ali o respaldo bíblico,
não souber os textos para se defender, aí fica uma balela, né? Fica uma teoria da conspiração. Mas se você tem conhecimento bíblico e você vai lá e mostra o que está na Bíblia, aí é outra coisa. Então, gente, não percam tempo, vão lá, se inscrevam. Esse curso é um curso maravilhoso. O custo que eu estou usando ali foi por duas razões. Já me disseram o seguinte, ó, se você não cobrar nada, ninguém valoriza, a pessoa começa e não termina. E aí eu falei, eu vou cobrar um pouquinho para que eu possa também pagar os custos da preparação desse curso. Porque tem toda uma equipe, né, que trabalha para mim, para fazer esses cursos de altíssimo nível. Então, o custo está lá, é R$ 7,99, vocês estão com muita possibilidade ali de aprender demais, gente. Não percam tempo, vão lá, se inscrevam, porque eu creio que Jesus está voltando e Deus tem que levantar um exército de pessoas que preguem sobre a volta de Jesus. Quando eu vejo muita gente nas minhas lives perguntando perguntas tão básicas, de coisas que eu já cansei de falar aqui nos meus vídeos, eu fico triste. E é por isso que eu fiz esse curso, porque ele está ali, didático, qualquer um pode aprender e vai ser simplesmente sensacional ver um exército de pessoas, né, pregando sobre o Apocalipse, defendendo a fé e, sobretudo, esperando o arrebatamento em breve. O Matheus da Silva está perguntando, pré ou pós-tribulação? Pré, meu querido, pré. Conheço todas as teorias e nenhuma delas, na minha opinião, é tão cristalina e bíblica como a teoria do pré-tribulacionismo. Se fizer meu curso, vai aprender a razão disso. Gente querida, um beijo grande para vocês. Eu amo muito vocês. Vocês são muito queridos. Olha que coisa linda aí. Quase 5.000 pessoas tivemos aqui. Fora as que entraram e saíram, vai ser uma bênção. Quero pedir para vocês compartilharem essa live, gente. Porque essa live é de grande importância. Fiquem com Deus. Amo todos vocês. Agora vou assistir a minha novelinha, né? Vou jantar, vou descansar um pouquinho, assistir a novelinha, porque eu tenho que comentar depois, né? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus.